Oi pessoal, eu sou o Akira, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sempre tento fazer a introdução perfeita, né? Aí eu percebi agora que eu esqueci a pauta que eu ia falar e eu ia começar tudo de novo, pela terceira vez. E eu não vou fazer isso agora. Tá complicado. Tá complicado. Eu geralmente tento aproveitar e fazer os vídeos quando eu consigo começar a falar. Só que a fase tá meio complicada e eu acabo travando várias vezes. E às vezes não sai. É assim que funciona. No YouTube os caras ficam editando e tal, ou ficam fazendo no mínimo que eu faço, que às vezes eu começo a introdução e eu me perco, aí eu gravo de novo. E dessa vez eu não vou fazer isso. A gente já tem uma política aqui no canal que os vídeos não tem corte, né? É como se eu falar alguma merda, eu vou ter que consertar e pedir desculpa na hora, e não vou cortar e ficar fingindo que eu sou um super sábio e nem nada assim, tá? Porque quando não tem corte, é uma conversa real. Pra mim, o que parece é isso, nesse ponto, né? E eu recebi umas pautas de alguns apoiadores do Padrim, e eu vou falar sobre essas pautas. Então, eu tenho aqui, ó, só pra vocês saberem, é um resumo de tudo que eu ainda quero falar. Hoje eu vou falar porque os áspis geralmente não querem ter filhos. É um assunto complicado. Aí depois a verdade sobre o casamento autista. Se eu conseguir, eu tento colocar junto. Aí a ignorância é uma bênção, a ansiedade digital, sobre as armas, como resolver um problema, concentração nos... Aí aqui outras pautas ainda que eu recebi. Concentração nos estudos, consumo de álcool e maconha para conseguir se socializar, falta de amor por parentes próximos, tendência de alto desempenho em testes de QI, falta de ânimo para fazer tarefas rotineiras, ambientes ideais para áspis em viagens. Cara, é muita coisa para falar e eu até vou tentar falar, tá? Então vamos começar, porque geralmente os áspens não querem filhos, tá? O primeiro ponto é porque a gente não consegue socializar bem. Então a parte de você conseguir uma parceira ou um parceiro já é muito mais difícil, né? E eu, por exemplo, eu nunca tive muita dificuldade, porque em certo ponto eu descobri como que funcionava a arte da sedução, como que funcionava a arte da conquista, e aí eu consegui trabalhar em cima disso em vários pontos da minha vida, tá? E eu consegui namorar tal, e eu me forçava a socializar. A primeira coisa que você faz para socializar bem é beber. Então teve uma época que eu bebia e conseguia socializar quase que normalmente. O único problema é que eu sabia que aquilo era algo artificial. Então quando eu não estava bêbado, eu virava uma pessoa muito quieta, muito reprimida, muito tímida, muito isolada. E até que comecei a beber mais na minha adolescência, na minha pós-adolescência, durante o dia, para estar mais sociável. Até que eu percebi que isso podia estar virando uma doença, eu podia estar virando um alcoólatra, e pelo vício daquilo. Então eu decidi parar de beber. Então já faz anos que eu não bebo, tá? Eu posso até beber socialmente, mas eu não bebo a ponto de ficar embriagado. E em relação a maconha, será que eu consigo pegar todos os tópicos e fazer tudo de uma vez só? Isso ia ser muito impressionante. Eu tenho horas que eu fico me desafiando, entendeu? Ó, por que ter filhos, a verdade sobre o casamento e consumo de álcool e maconha. Eu vou falar sobre tudo isso. Então a gente tá falando primeiro da parte de socializar para conseguir uma parceira. Então a parte de beber me dava essa coragem. E isso é horrível porque você vira um alcoólatra e esse alcoolismo aí vai atrapalhar a sua vida para sempre. Então eu cortei isso da minha vida. Eu já experimentei maconha, já fiz uso de maconha e tem várias pessoas
autistas que fazem uso, tá, da maconha, mas não para fim recreativo, mas na verdade como fim medicinal para dormir. Então na época que eu fumei, eu fumava para eu dormir, e até que virou uma coisa horrível para mim, porque eu percebi que aquilo tinha virado um costume. Era muito fácil para mim, porque eu chegava à noite, ao invés de tomar um Rivotril, por exemplo, eu ia lá, fumava maconha, deitava e dormia. Então tem muita gente que ainda faz isso. Eu não julgo vocês, eu não tô aqui para julgar ninguém, cada um sabe o que é melhor para si, tá? Então eu peguei nesse ponto e eu descobri que não adiantava mais eu ficar mentindo para mim mesmo. E a minha esposa mesmo pegou e falou: cara, se você não dorme, fica acordado, organiza seus horários de trabalho aí e para de fumar essa bosta. E foi o que eu fiz. Ela simplesmente falou: ó, se você tem que dormir 4, 5 horas da manhã, dorme 4, 5 horas, mas pelo menos você não vai usar nada. Aí ela falou pra mim, ela me deu essa dica, tipo, você realmente precisa? Aí eu falei, cara, mudei os horários do trabalho, eu tive essa vantagem, eu podia fazer isso, e aí eu não tinha que acordar cedo, tá? E nisso de não ter que acordar cedo, eu trabalho muito bem à tarde e à noite. Então tem dias que eu vou dormir 2, 3 horas da manhã, só que já teve dias que eu fui dormir 6 horas da manhã. Principalmente quando eu parei de usar a maconha, eu tive o problema de não conseguir dormir mais. Então eu ia dormir 7, 8 horas da manhã e eu tinha o sono muito errado. E depois que eu parei com isso, eu durmo mais tarde, na maioria dos dias. Eu sou um notivago, eu não consigo. Já falaram para eu tomar alguns remédios lá que tipo te dá sono, que é o hormônio que faz você descansar, só que eu não quero. Eu gosto de ficar de madrugada, às vezes acordado, porque é a hora que eu consigo ler, é a hora que eu consigo assistir um filme, e o silêncio da madrugada me agrada muito. Então a única coisa que eu fiz foi levar em consideração o que a minha esposa, que era na época a minha ficante ou namorada, me deu essa dica, e eu peguei e falei, cara, eu vou parar com isso. E eu consegui, tá? Então, eu nunca usei, por exemplo, maconha para socializar com as pessoas, então eu não posso opinar a respeito disso. Já tive o uso para dormir, porque me falaram que dava certo e eu vi que realmente funcionava. Me relaxava a ponto de eu conseguir dormir. Hoje, eu vou dormir às vezes quando está tudo muito ruim, 4, 5 horas da manhã, mas pelo menos eu durmo sem ajuda de nenhum narcótico, de nenhum remédio, e às vezes eu durmo 5, 6, 7, 8 horas, posso acordar meio sonolento, que é padrão vocês verem nos meus vídeos que eu tô sonolento, mas eu gosto dessa sonolência que, como eu expliquei num vídeo sobre Tourette, ela segura um pouco meus tiques quando eu tô sonolento, tá? Então eu consigo ficar mais relaxado, eu consigo ficar mais calmo porque eu tô num torpor de sono. Tá? Isso me ajuda. Então assim, quando eu conheci a minha esposa, eu não queria ter filhos. E a minha esposa também confirmou comigo que não queria ter filhos, tá? E aí a gente decidiu ter um relacionamento normal, viajamos pra caramba, fomos para outros países. Na época tava tudo muito mais fácil. Vocês sabem, todo mundo sabe que a gente tá numa crise filha da puta e não tem como negar. E na época estava mais fácil, tinha um pouco mais de dinheiro, a gente conseguia viajar e passear e foi muito, muito, muito legal. Só que depois da última viagem que a gente teve há 2 anos atrás, eu falei para ela, ó, já realizei meu sonho, né, e de viajar para vários lugares, e agora tem algum sonho seu? Ela, não, já realizei todos os sonhos. Só que ela falou meio que não, meio que miando, sabe, parecia um gatinho assim, não. E aí eu peguei e falei, meu, você tem vontade de ter um filho? E aí o olho dela brilhou, cara, ela ficou tipo reluzente, aí ela, ai, não sei, tá? Eu falei, não, eu tô vendo em você que você quer ter um filho. E aí nessa hora a gente acabou decidindo ter um filho. E aí a gente falou, ó, você para de tomar anticoncepcional e a gente vai tentando, né? E ela, não, vamos no médico pra ver se tá tudo bem. Eu falei, ó, não precisa ver nada, vamos tentar. E se daqui 4, 5 meses você não engravidar, a gente vai no médico, tá? Porque eu controlo a ansiedade da minha esposa. Às vezes eu consigo. Eu não controlo a porra da minha ansiedade, mas a dela eu consigo controlar.
E aí nesse ponto, tipo, a gente tentou, e acho que 2 meses depois que a gente começou a tentar ter um filho, ela engravidou. E foi muito legal. A questão, na verdade, de não querer ter um filho, na minha opinião, é porque eu não queria botar mais uma pessoa sofrendo no mundo. Eu acho que já tem muita criança aí sozinha, abandonada, sofrendo, e eu não queria fazer isso. Mas existe uma necessidade fisiológica nossa, existe uma necessidade instintiva, primordial, que faz você querer ter um legado, querer ter a carne da sua carne ali, e foi aí que eu decidi ter o meu filhote. E foi muito bacana isso. Então, hoje, eu percebo que foi uma escolha muito boa. Eu tive vários momentos ruins por causa da presença do meu filho, as crises que eu tive, as crises que eu tenho com toque, tudo isso geralmente é do meu filho, por ele não saber que o pai dele não lida bem com bagunça, não lida bem com barulho, que o pai dele precisa de um isolamento social fudido e às vezes ele quer ficar em cima e fica pai. Só que eu juro que de alguma forma divina me vem um pouco de paciência, um pouco de calma e eu consigo lidar com aquilo, entendeu? É difícil, tem momentos que são muito estressantes e tal, mas você aprende a lidar, cara, porque é seu filho e o amor ali é tão grande, é tão incondicional que não tenho como explicar. Você que nunca teve um filho, você nunca vai entender, você só vai entender quando você tiver um filho, tá? A verdade é essa. Em relação a conquistar uma esposa, né, a casar, eu tive tantos relacionamentos, eu tive relacionamentos muito ousados, muito pra frentex, e eu tive relacionamentos também mais tranquilos, calminhos, sabe, uns relacionamentos mais groselha. Só que com a minha esposa foi um negócio muito diferente, porque eu senti um carinho muito grande, eu senti um amor muito grande por ela, como eu não tinha sentido antes. E nesse ponto eu falei, você quer casar? Porque antes de eu pedir ela em casamento, eu fiz um projeto e eu recebi uma grana, e aí eu comprei, tipo, um fogão, uma máquina de lavar e uma cama de casal. Que eu queria alugar um apartamento para morar sozinho, e eu queria ter tudo aquilo. E eu comprei aquilo pensando na minha esposa, não em mim. Pensando assim, cara, eu quero ter um apartamento, mas eu quero uma máquina de lavar legal, se ela quiser lavar. Aí eu quero ter um fogão legal, porque se um dia ela for em casa e quiser cozinhar. Aí eu percebi que todo o meu planejamento eu colocava ela junto. Tipo, cara, eu tô pensando nela, eu tô pensando na cama, porque vai ser confortável pra ela, no fogão, porque se a gente for cozinhar junto. E eu percebi que todo o meu planejamento tinha a minha esposa ali. Então nessa hora que eu percebi que ela já fazia parte dos planos que eu tinha para o futuro, eu percebi que era uma pessoa que não era mais descartável como as outras foram, as ex-namoradas, ex-peguetes. E eu percebi que eu tinha que dar prioridade para ela. Eu senti que, tipo, tudo que eu pensava no futuro eu estava junto com ela. Então já que eu queria estar com ela lá para frente sempre, eu achei que seria legal casar. Então... eu não sei se vocês conseguiram entender, porque minha mente é muito confusa, mas foi assim que eu decidi ter um casamento. Eu percebi que eu estava priorizando muito o meu futuro com uma pessoa do meu lado como eu não fazia antes. E nessa hora eu percebi que era o que eu queria fazer. Eu queria casar. E aí depois que eu casei, que a gente aproveitou por 3 anos, viagem, namoramos muito, curtimos muito, aí eu percebi, cara, já que a gente está numa fase agora que dá para arriscar um pouco, vamos tentar ter um filho. E aí, inicialmente, eu achei que eu estava realizando a vontade dela, mas depois eu percebi que era uma vontade minha também. E não me arrependo, cara. Não me arrependo de ter o meu filhote. É difícil, a situação do jeito que tá, principalmente financeira, tá muito apertada para você ter um filho. Mas na época tava tudo tão bom que, tipo... você tinha esperança, cara, meu filho pode vir que eu vou conseguir comprar a melhor fralda, eu vou conseguir pagar o plano de saúde, e hoje em dia já é uma coisa que já aperta, já complica. Então, se você está pensando em ter um filho, espera melhorar as coisas um pouco, que a situação tá braba. Mas na época que a gente decidiu, foi demais. Então, eu acredito que com esse vídeo eu consegui falar sobre casamento, na verdade não, consegui falar sobre casamento, filhos e drogas e bebidas, tá? Então
Eu acredito que talvez seja esse o título desse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Então, clica aqui em cima no apadrinhe ou apoie esse canal. Entra lá no Padrim, coloca apoiar canal. Tenta me ajudar aí com R$1 por mês ou mais, se você puder, que eu vou ficar muito, muito grato com a sua ajuda, porque as coisas estão apertadas e eu quero continuar muito motivado para continuar com o canal, continuar trazendo essas experiências de vida para vocês, tá bom? Eu agradeço de coração e deixa o seu like, se inscreve no canal, um abraço e tchau!